Bem-vindo ao Agrocast, seu canal de conteúdo em gestão do agronegócio, com o Antônio Schacker. Turma do Boi, tudo bem? Como estão? Eu sou Antônio Schacker do Integra e estou aqui para contar uma história que eu vivi alguns anos atrás e talvez quem já teve comigo alguma palestra, algum curso já deve ter ouvido, mas vale a pena repetir, porque essa é daquelas histórias que marcam. Uma determinada ocasião, eu cheguei numa fazenda e aí dois irmãos que cuidavam da fazenda e aí os irmãos sentados, né, na sala, né, da casa da sede, um olhou para o outro e falou assim, fala você. O outro falou, fala você. Um falou, fala você. O outro falou, fala você. E eu fiquei meio agoniado com essa história, fala você, fala você, fala você, fala você. Eu falei, gente, por favor, alguém de vocês me fala o que está acontecendo, né? Aí um dos irmãos falou, tudo bem, Antônio. O cara ficou de pé assim, olhou bem no meu olho e perguntou, Antônio, você faz milagre? Pensa em todos os tipos de medo que eu passei naquele momento do camarada perguntar se eu faço milagre. Eu falei, gente, eu sou zootecnista, não sou santo, então como assim faz milagre? Aí o outro irmão resolveu falar assim, Antônio, é o seguinte, em julho vence o financiamento pequeno e em novembro tem o grandão. Nós não temos nem dinheiro para pagar o financiamento pequeno, agora imagina o grandão de novembro. E você veio aqui para ver, isso era março, né? Que você está aqui para ajudar a gente a definir como nós vamos resolver esse problema. E aí quando a gente foi andar pela fazenda, imagina a tropa, velha, magra, peluda, amarrado com peia, cada estribo diferente do outro, o funcionário da fazenda com a camiseta assim da eleição de 8 anos atrás furada, sabe? Estão conseguindo imaginar essa situação? O lote mais pesado pesava 270 quilos, o pasto no chão, a cerca caindo, o coxo caindo, 2 tratores desmontados para um trator só está montado, estão conseguindo pegar a situação da fazenda? E além de toda essa situação completa de degradação, imagine como estava o nível de relacionamento entre os irmãos, né? Não estavam se dando bem naturalmente, porque a situação era absolutamente crítica. Aí depois de rodar pela fazenda, a gente voltou para a casa da sede para conversar, e eu falei o seguinte, olha gente, nós temos 2 opções, a ruim e a péssima. Os caras, mas como assim? Eu falei, porque a boa já foi. Nós não temos mais a condição boa, porque a gente não tem recurso para reverter de curto prazo isso, né? Mas o que eu queria contar para vocês, depois até posso voltar a contar um pouco do desdobramento dessa história aqui, mas assim, depois dessa reunião, de elaborar projeto assim por diante, eu andei 32 quilômetros, fui para outra fazenda, no mesmo solo, no mesmo clima, no mesmo valor de venda, no mesmo valor de reposição do bezerro, praticamente no mesmo ambiente. E quando entrei nessa outra fazenda, o dono falou assim, olá Antônio, seja bem-vindo. Eu morrendo de medo do cara perguntar se eu fazia milagre, né? E aí ele falou assim, aceita um tereré? Eu falei, ufa, né? Agora o cara falou minha língua. Então, aí beleza, mas mesmo que o tereré eu estava tenso se ia vir um milagre. Ele falou, Antônio, olha que bom que você veio. E na verdade você está aqui por um motivo. As coisas estão bem, estão caminhando bem, a gente está satisfeito e sobrou um dinheiro e a gente precisa definir. Se esse dinheiro que a gente tem disponível, que a própria fazenda gerou, nós vamos investir dentro da fazenda ou nós vamos crescer fora da fazenda. Ou seja, se a gente vai intensificar e crescer dentro ou se a gente vai ir para arrendamento, para aquisição de área nessa condição. Então, como isso aconteceu na mesma semana, na mesma região, para mim foi muito impactante. Ou seja, uma situação que só pôde ser resolvida vendendo todo o gado, pegando patrimônio, arrendando uma parte da fazenda, num projeto de longo prazo, que foi o que aconteceu para a gente poder sair daquela situação, numa outra completamente diferente, onde a pessoa estava ganhando dinheiro. E aí veio a minha grande reflexão. Por quê? Por que que uma fazenda está indo tão bem e a outra indo tão mal? E sabe qual é a conclusão? Locus de controle. Credo, o que é isso? Na fazenda que estava indo bem, a pessoa atribuía a si a responsabilidade do sucesso. E se tivesse alguma coisa dando errada, ela queria ser a primeira a saber. Porque mesmo nas fazendas que funcionam, as coisas dão errada. O problema não é quando as coisas dão errado, ou seja, quando o boi não ganha peso, quando o empreiteiro não chegou no horário, quando a gente gastou mais que o orçamento. Isso acontece em todas as fazendas. Porém, houve atitude frente a uma situação negativa, houve correção de rota. E na outra fazenda, que aí naturalmente eu conheci mais profundamente, a situação quando alguma coisa dava errada, ninguém tocava no assunto. A própria equipe não podia falar que não concordava com alguma coisa, porque aqueles donos não aceitavam qualquer discordância que não fosse a opinião de um deles. E aí o que acontecia? Enquanto uma fazenda que prosperou, estava claro que ela queria, e ele queria ser o primeiro a saber quando alguma coisa deu errado, na outra, as coisas erradas demoravam para chegar.
E aí eu brinco, e para mim uma coisa que é muito forte só tem uma coisa pior que notícia ruim, é notícia ruim que demorou para chegar. Então o que a gente precisa, pessoal? A gente precisa analisar a Fazenda de uma forma nua e crua, através de número, e principalmente tomar a seguinte decisão, é fazer o que é melhor para a Fazenda e não o que é melhor necessariamente para o dono. Mas como assim? Qual que é a diferença? O melhor para a Fazenda nem sempre é o melhor para o dono ou para as pessoas, porque para a Fazenda o melhor muitas vezes é uma renovação de pastagem, uma cerca nova, é reforma das casas dos funcionários, e às vezes o melhor para o dono talvez seja a aquisição de uma aeronave, ou seja uma contratação de mais pessoas para trabalhar no administrativo, que vai facilitar a vida dele. Então, o que eu estou colocando aqui, gente, é que a gente precisa balancear e sempre ter a resposta na ponta da língua. Isso é melhor para mim, isso é melhor para a Fazenda. E aí, quando eu analisei esses dois cenários, a Fazenda que estava numa situação crítica com uma Fazenda boa, a Fazenda que estava numa situação crítica, além das informações não chegarem, porque as pessoas não aceitavam uma opinião diferente da delas, eles sempre fizeram o que era melhor para eles e não o que era melhor para a Fazenda. E o contraponto foi o que é melhor para a Fazenda. E aí quando você faz o que é melhor para a Fazenda, no final das contas, ela reverte, ela gera caixa, ela dá lucro, e aí fica completamente possível você fazer o que for melhor para você e assim por diante, ok? Pensem nisso e nos vemos na próxima. Um grande abraço.